Hoje a nossa aula vai ser sobre as 7 camadas da existência humana. Algumas de vocês falaram sim, não, que já ouviram falar e tudo mais. É muito comum as pessoas ouvirem falar sobre corpos sutis, né, no budismo, na yoga, até mesmo no espiritismo, né, se fala sobre corpo duplo etérico, etérico, essas coisas assim. Eu não vou adentrar nessa teoria, não, tá? Eu não vou falar sobre corpo extrafísico nessa aula. Quando eu digo 7 camadas da existência humana, eu vou falar sobre 7 camadas que a gente é como se 7 camadas que influenciam diretamente a nossa vida como seres humanos encarnados, tá? Então vai ser uma aula mais terrena, assim digamos, tá? Não que os corpos extrafísicos não existam, tá? De acordo com cada filosofia. E vocês vão perceber que cada camada que a gente for falando, esses corpos extrafísicos, eles vão estar ligados a essas camadas. Mas eu não vou adentrar muito a parte mais sutil e extrafísica da questão, tá? Hoje também vai ser uma aula que eu vou começar a falar um pouquinho sobre ego, tá? Vou começar a adentrar, a falar um pouquinho mais sobre ego, para vocês começarem a se habituar a ouvir esse nome, a entender do que se trata. Então, vocês vão perceber que toda aula, cada tema, eu vou falar um pouquinho sobre ego. Por quê? Porque não tem como não falar sobre ego. Não tem como ele passar despercebidos nas aulas. Então, eu vou estar sempre falando alguma coisa, mas vocês vão perceber que todo tema que eu trouxer vai ter um pouco de ego, porque eu vou falar sobre as dinâmicas do ego, sobre as dinâmicas da mente e como que a gente consegue se desvencilhar das dinâmicas de controle dele, né? Na verdade, não são dinâmicas de controle, são formas que o ego encontrou de transcender a si mesmo de uma maneira muito equivocada, tá? Então, vamos lá. As 7 camadas da existência humana. A primeira camada, vocês já sabem, né? Porque eu mandei lá no boletim do grupo, que a aula de hoje seria as 7 camadas da existência humana, do corpo físico ao self. Então, a primeira camada é o corpo físico, né? Como é que você sabe que você está encarnado? Você está encarnado? Você tem um corpo. Todo mundo aqui tem um corpo físico, né? Ou tem alguém aqui no grupo que está do outro lado, mas consegue manipular a matéria dessa maneira. Eu acho que não, né? Todo mundo aqui tem um corpo físico. A gente sabe que a gente está encarnado porque estamos num veículo físico. Isso é bem óbvio, isso é bem básico. Como que a gente sabe, agora, curiosidades espirituais da vida humana? Como que a gente sabe que estamos encarnados? Estamos num corpo. Mas, sim, o que faz a gente estar nesse corpo e não fora do corpo ou desencarnado? Porque o nosso coração está batendo. Existe morte cerebral, falecimento cerebral, você pode arrancar a perna, você pode arrancar o pulmão, você pode arrancar o rim, mas sem o batimento cardíaco não existe vida. O espírito, apesar de estar próximo, por exemplo, de uma mulher grávida, o espírito está próximo, o espírito ele encarna no corpo humano na primeira batida do coração. O espírito entrou no coração. Puf, 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 puf. Só uma curiosidade. Assim. E quando a gente desencarna, é quando o coração para de bater. Tá? Segunda camada da existência humana. Já temos o corpo. Estamos lá. Tá lá, o coração está tu. Quando a gente sai da
barriga da nossa mãe, qual é a primeira coisa que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Chora. Antes disso. Respira. Exato, a gente respira, né? A gente chora. E aí, quando a gente morre, o que acontece? A gente expira e os outros choram. A gente inverte. A respiração é a segunda camada da existência humana. Depois do corpo, a gente precisa respirar para continuar encarnado no corpo, certo? Né? Tanto que é a fonte mais importante de prana, como a gente já viu em aula anterior. A segunda camada é a respiração. Até aqui, bem básico de se perceber. Terceira camada, passando pelas camadas. Terceira camada da existência humana. Qual vocês acham que é? Eu adoro ver o chute de vocês. Qual que vocês imaginam que seja? Tem corpo, está respirando. Qual é a terceira camada que dá forma à vida humana, que dá sentido à vida humana? O que a gente faz? Estamos no corpo, inspiramos, choramos. O que a gente começa a fazer depois daí? Alimenta. Se alimentar é uma camada da existência humana. Se alimentar, alguém está falando sistema digestivo, se alimentar. O se alimentar está mais ligado ao corpo físico, né? Mais ligado à primeira camada ainda, né? A terceira camada da existência humana é algumas pessoas estão falando sentir. De certa maneira, sim, que a terceira camada é a mente. A mente. A gente começa a receber informação do ambiente. A gente começa a ter contato com os cinco sentidos, né? Porque o que é a mente? A mente, ela é a grande intérprete do ambiente. Ela interpreta a temperatura, ela interpreta som, o que a gente enxerga, o que a gente tateia. A mente, ela está intimamente ligada aos cinco sentidos do corpo físico. Claro que tem os sentidos extrafísicos também que a mente interpreta, mas não quero entrar muito nesse viés nessa aula. Não quero entrar muito, abranger muito, tanto assim para manter, quando a gente conseguir deixar a informação bem coesa. A mente, ela está ligada à interpretação dos sentidos. Você começa a tatear, você começa a ver, você começa a ouvir, você começa a cheirar, colocar coisa na boca, né? Sentir o paladar. Você começa a interpretar as informações do ambiente. Você começa a captar as informações do ambiente. Essa terceira camada da existência humana. A quarta camada da existência humana. Beleza. Você já está recebendo estímulos do ambiente. O que você faz com esses estímulos? Qual é a quarta camada? Você reage a eles? Sente? Reage, sim, sim. De certa maneira, sim. Interage? Interage. Sim, de certa maneira, sim também. Agora, Como se onde expressar? se expressar também, 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 também. Onde, primeiramente, a gente interage com os estímulos do ambiente? A gente interage primeiro dentro ou fora?
interage primeiro fora ou dentro? Dentro, né? Dentro. A quarta camada da existência humana é o nosso intelecto, que a gente recebe essas informações e a gente começa a interpretar essas informações. Por exemplo, a temperatura do local está frio. Quem é que dá o nome de frio? O intelecto. Quem é que diferencia o frio do quente? O nosso intelecto. Ele recebe a informação temperatura e ele vai começar a colocar em caixinhas. Isso é frio, isso é quente, isso é morno. Quando eu estou com frio, eu preciso colocar um casaco. Quando eu estou com calor, eu tiro a roupa. Ligo o ar-condicionado, ventilador. A partir dos estímulos do ambiente, que vem através dos sentidos, a gente começa a dar uma função a isso. A gente começa a dar como é que se fala? Uma complexidade a isso, né? A Vanessa perguntou, então, mente e intelecto são diferentes? São. A mente, ela só capta as informações. Por exemplo, eu estou vendo vocês, eu estou vendo a Paola. Por exemplo, aqui, a Paola está com um casaco vermelho. Esse casaco vermelho serve para esquentar a Paola. Isso já é o meu intelecto. A mente, ela só interpreta que eu estou vendo uma pessoa com casaco. Ela interpreta a informação, ela capta a informação. Quem vai processar a informação, dando um sentido a essa informação, é o intelecto. O intelecto, ele está mais ligado à cognição, ao raciocínio lógico, a como que a gente vai interpretar essas informações e criar um paradigma com essas informações. Por exemplo, as crenças não estão na mente, estão no intelecto. Você captou informações do ambiente e, através dessas informações, você criou uma crença baseada nelas. Então, o intelecto é como se fosse um motorzinho. É aquilo que cria o raciocínio lógico. Até aqui, tudo bem? Vocês conseguiram entender essa diferença entre mente e intelecto? Tá? É importante entender também, pessoal, que cada camada, a gente está aqui dividindo em 7, mas essas camadas, elas não estão separadas uma das outras. A mente não está separada do corpo. Tanto que a mente capta as informações que vêm através do corpo. Tá? Quinta camada da existência. Temos o corpo, estamos respirando, estamos captando as informações e os estímulos do ambiente e estamos racionalizando esses estímulos. O que a gente faz agora? Como que a gente faz para tudo isso que a gente está processando de informação não se esvair? A gente precisa de um pendrive, né? A gente precisa da nossa memória, né? Como disse a Mariana aqui. A gente precisa da memória. A gente precisa de um local para armazenar tudo isso. Senão a gente esquece, né? Senão a gente vira peixe. A gente vira peixe. Que vai, faz o negócio, esquece, faz aquele outro negócio, esquece, faz aquele outro negócio, esquece. Eu recebo muitas informações. Eu recebo muitas perguntas, né? Lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas e tudo mais. Como que eu faço para esquecer o meu ex-namorado? Como que eu faço para esquecer a minha ex-namorada? E eu sempre falo, a memória, ela é parte integrante da existência humana. Ou seja, ela tem uma função e ela é super importante. Autoconhecimento não é lobotomia.
Sem a memória, não existe autoconhecimento. Por quê? Porque não existe informação. Como é que o intelecto, como é que você vai amadurecer se você não tem memória para o intelecto fazer as complexidades de informação? Vai pegar uma informação aqui, vai pegar uma informação aqui, vai cruzar essas informações e vai criar conhecimento. O intelecto, ele deveria, pelo menos deve, né, ser estimulado desde criança. A gente deveria estimular o nosso intelecto desde a infância. Como? Livro, né? Por exemplo, estudo, livro. Estimular o nosso... A gente deveria, todo dia, estimular o nosso intelecto através de alguma atividade de complexidade. Sempre aumentando o nível de complexidade da nossa existência. Quando a gente é criança, por exemplo, o estímulo é o quê? A gente vê os nossos pais falando lá, blá, blá, e a gente fica lá. Blá. Isso é o quê? Está estimulando o intelecto. Pô, esse cara está falando alguma coisa, eu estou ouvindo um som. Esse som com esse som, eu estou percebendo que funciona dessa maneira. Se eu falar mamãe, a minha mãe me olha. Então, opa, essa pessoa vai me olhar. Então, eu sei que mamãe significa alguma coisa. E isso você vai gerando complexidade na criança, no bebê. Você vai estimulando o intelecto dela. De diversas formas. Né? A própria música, por exemplo, é um estimulante de intelecto. A fala, o tato, tudo isso é para estimular o intelecto da criança. Quem aqui é pedagogo, pedagoga, ou tem algum certo conhecimento sobre desenvolvimento da infância, sabe disso. O quanto que a gente deve estar sempre estimulando a criança. Agora, por que quando a gente é adulto, a gente para? E fica lá no mesmo patamar informacional e não sai dali. Né? Eu adoro estudar, eu estou sempre estudando, estou sempre lendo um livro diferente. Eu não fico me importando se eu estou lendo rápido, se eu estou lendo devagar, mas eu estou sempre estimulando o meu intelecto com novas informações, me abrindo a novas ideias, trazendo novos conceitos. Isso é estimular o intelecto, é complexidade informacional. Sem memória, como que a gente vai fazer isso? Imagina, li um livro aqui, acabou o livro, esqueci. Pô, como assim? Você teve uma relação, quero esquecer o meu namorado, mas como assim você vai esquecer seu namorado? Como assim você vai esquecer teu namorado? Alguém fez uma pergunta interessante, ainda falando sobre memória e intelecto. Onde ficam as emoções? A emoção é uma informação. Todo pensamento tem um complexo emocional também. Emoções não são distoantes de pensamentos. Eles funcionam juntos. É como se fosse um átomo, um próton e o elétron que fica girando. Pensamento, o próton só fica coeso porque tem um elétron ali girando, fornecendo todo um complexo gravitacional ali também. Pensamentos e emoções é a mesma coisa. Para cada pensamento existe uma emoção também por trás. Então, quando o pensamento, a informação fica armazenada na memória, fica armazenada junto com o sentimento, junto com a emoção de quando foi armazenada. Então, dependendo, vocês estão lendo um livro. Dependendo de qual o estado interior emocional, de sentimentos, de humor, por exemplo, que vocês estão lendo o livro, vocês vão guardar a informação do livro de acordo com esse mesmo humor. E quando vocês
sentirem o mesmo humor, vocês vão lembrar do livro, porque fica armazenado tudo junto. Depois eu vou voltar falando sobre purificações de intelecto e memória. Às vezes você vai perguntar, beleza, Henrique, então como é que eu faço se eu tive um trauma com meu ex-namorado, com minha ex-namorada? Beleza, já entendi, ficou traumatizado, ficou guardado lá no meu intelecto, está lá reprimidindo e tal, não sei o que, blá. Como que eu faço para purificar isso? O que acontece quando eu purifico isso? Eu não esqueço o meu ex, eu guardo a memória, mas não guardo a emoção? Sim. O que a gente purifica não é o pensamento, é a emoção que ficou entranhada com aquela situação. A gente purifica as emoções. A gente não purifica a memória no sentido de esquecer. A gente purifica o que ficou de emocional guardado. E quando a gente purifica esse emocional, a gente consegue ressignificar esse emocional. A gente consegue dar uma nova emoção a uma memória velha. A gente consegue trocar isso. Só que primeiro a gente precisa purificar o que ficou entranhado no passado. E aí o nosso intelecto começa a ficar mais aguçado. Por quê? Porque a gente purifica ele dessas memórias, que é energia psíquica também, ficaram presas. Ficaram velhas lá, pesadas. Tá? Continuando. Quinta camada, memória. Sexta camada. Mais sutil ainda do que o intelecto. Essa aqui todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas não sabe. Todo mundo conhece, mas não sabe. A Luana falou, já deu a letra aí. O famigerado ego. Sexta camada da existência humana é o ego. Como assim, Henrique? O ego, ele não é uma força maligna que veio do inferno para transgredir a humanidade? Não. O ego, ele é uma camada da existência humana. Sem ego, não existe vida humana. Não existe vida, na verdade, em qualquer instância. O ego é uma camada. Se você não tivesse um ego, você andaria na rua se mijando todo. Por quê? O ego é o grande gerente de todas essas camadas. Quando você quer lembrar de uma coisa, quem você acha que vai lá na memória buscar? O ego. Você precisa ficar se lembrando de ficar respirando? Então, quem está fazendo o teu corpo respirar? O ego. O nosso ego é toda a complexidade que a gente adquiriu até chegar à vida humana. Por exemplo, animais também têm ego. Só que se você pega um ego de um cachorro, por exemplo, e coloca num corpo humano, provavelmente essa pessoa vai enlouquecer muito rápido. Porque não tem complexidade ainda para viver a vida humana, de um corpo humano, com a complexidade de um intelecto humano, com a capacidade cognitiva de um intelecto humano. O teu corpo está funcionando porque o teu ego está gerenciando o teu corpo. E sem você precisar se esforçar para isso. Imagina se a gente precisasse tendo que ficar lembrando de respirar, bater o coração, da mitocôndria fazer energia, né, do intestino absorver alimentos, do estômago digerir. Você não precisa fazer esforço para nada disso. Porque existe um ego que já, de tantas e sucessivas informações de outras vidas, como mineral, planta, animal, etc., bilhões de anos, ganhando complexidade para isso, hoje você pode habitar um corpo humano.
Poxa, Henrique, nossa, então o ego ele não é tão ruim assim, né? Não. Eu brinco dizendo que o ego ele é a inteligência artificial de Deus. Achei que o ego só gerenciava a vida psíquica. Isso é um erro bem comum, porque a gente foi criado por uma cultura que separa corpo e mente, né? A cultura cartesiana, que separa corpo e mente. Que corpo é uma coisa, mente é outra. Só que corpo e mente são sistemas interligados. Se o ego ele gerencia a vida psíquica, ele também gerencia a vida física, porque não tem separação. O ego ele é o grande gerente de todas essas camadas. O nosso ego ele é que protege, por exemplo, o nosso intelecto, a nossa memória. Por exemplo, quando vocês passam por uma situação traumática, que a mente de vocês foge. Quem é que está fazendo esse foge, sai? É o ego. Querendo proteger vocês de uma situação que é muito traumática, ou seja, que a emoção é muito intensa para vocês lidarem e o ego protege, bota uma barreira ali, pá, não, tu não está preparada para processar isso. E aí traz para a sombra, joga para a sombra e ainda fica fazendo força para a gente ficar lá. O ego, pessoal, ele tem duas funções básicas. Ego tem duas funções básicas: proteção e gerenciamento. Só. Tanto algumas pessoas estavam falando aí de corpo, de físico, né, extrafísico. Pessoal, o nosso ego gerencia isso tudo. O nosso ego gerencia tanto a vida física como a extrafísica também, tanto os corpos físicos como os corpos extrafísicos também. Por que você acha que o ser humano tem a capacidade de criar inteligência artificial? Porque o próprio ego ele é uma inteligência artificial. Por isso que o ego humano consegue criar uma inteligência artificial fora do ego. É o ego criando a ele mesmo fora de si. Como é que a inteligência artificial funciona? Captando estímulos do ambiente, informações do ambiente, criando complexidade através dessas informações e, a partir daí, criando uma vida. Não é o ego que faz isso? O ego humano criando ego fora de si, uma inteligência artificial. Deus manifestou-se individualmente através do ego. O ego nada mais é do que uma manifestação divina para que o próprio Deus pudesse vivenciar a própria criação. O ego, ele é uma camada até a gente voltar para a sétima camada, que é qual? Que eu falei lá. O self. A própria divindade. Quem nós somos em essência. O ego, ele é uma camada. Ele é um instrumento que serve para proteção e gerenciamento. Proteger a informação e gerenciar a informação. Algumas pessoas estão falando, nossa, fiquei confuso. Por isso que eu vou falando sobre ego e sobre esse assunto devagar e de partes em partes. Por quê? O que a gente entende sobre ego hoje em dia é muito errado. A gente acredita que o ego ele é o vilão, que o ego tem que morrer, que a gente tem que esfaquear o ego, que a gente tem que quebrar o ego, que a gente tem que trucidar o ego. Ah, isso aí, o problema é o ego. O ego ele ficou estigmatizado, né? Vilão da humanidade. Só que o que eu trago
informação é uma nova informação. Os mestres de antigamente falavam que o erro fundamental era o ego. Só que o erro fundamental não é o ego. É como a gente encara o ego, porque a gente não conhece o ego. A gente não conhece as dinâmicas do ego. Por isso que a gente não consegue entender como que o ego funciona. E a gente terceiriza a culpa de tudo para o ego. Simplesmente porque a gente não entende como ele funciona. E aquilo que a gente não entende, a gente não consegue dominar, a gente não consegue ter domínio. Por que a gente não consegue ter domínio sobre o nosso ego? Porque a gente não faz a menor ideia de como que ele funciona. Eu vou dominar o quê? Adoma seu ego. Como é que ele funciona? Né? Tenha domínio sobre a sua mente. Como que a mente funciona? Como é que eu vou dominar uma coisa que eu nem conheço, que eu nem sei quais são as dinâmicas? Então, vamos falar que o ego é vilão. Então, o nosso ego, ele é um instrumento do self, da pura consciência, da divindade. Dê o nome que vocês quiserem para isso que existe além do ego. Até o ego existe dualidade, existe forma. A partir do ego para lá, que é o puro self, a pura consciência, não existe forma. Então, o sem forma precisa do ego para dar forma. Então, o ego é como se ele fosse o grande gerente que gerencia as formas e que protege as formas. Alguém perguntou, o ego é uma ferramenta do sistema para atrasar o nosso autoconhecimento? Não! O sistema utiliza do ego para atrasar o nosso conhecimento. O sistema ele dá informações erradas, ele confunde através do ego. O sistema utiliza do ego para atrasar o nosso autoconhecimento. O meu ensinamento, que os mentores passam através de mim, não é acabar com o ego, é dar o conhecimento do ego, para que o sistema não manipule a gente através do ego. Pessoal, o sistema nada mais é do que um grande sistema de mentira e manipulação, de enganação. Então, vamos dar as informações erradas do ego. Vamos falar que o ego é vilão, vamos falar que tem que matar o ego. Que aí o próprio ego vai querer matar a si mesmo. Como que o ego... Você entende a neurose dessa frase? Ah, a gente precisa matar o ego. É o próprio ego querendo matar a si mesmo. Isso é meio neurótico. Porque a gente quer matar a nossa individualidade. A gente quer matar a nossa personalidade. E isso é extremamente adoecedor. Psiquicamente falando, uma pessoa que quer se suicidar psiquicamente. Isso é extremamente adoecedor. O nosso objetivo não é matar o ego, é transcender o ego. É ir além do ego. O problema da humanidade não é o ego. O problema da humanidade é que a humanidade estacionou no ego. Parou no ego. Não consegue ir além do ego. Por quê? Porque existe um sistema que bloqueia isso, assim, digamos. Que não quer que a humanidade dê um salto quântico do ego para o self. Então fica fazendo ali, entre aspas, uma barreira informacional para o ser humano não entender que existe vida além do ego. Que é a pura consciência. Que é aquele estado de presença sem nada para se identificar.
A pessoa, ela deixa de se identificar com a forma, porque lembra, até o ego existe forma. A partir do ego não existe forma, só existe consciência. Então, quando a gente começa a ter pequenos vislumbres de transcendência do ego, é quando a gente consegue estar presente sem estar identificada com nenhuma forma, tentando controlar nenhuma forma, apegados a nenhuma forma e não desejando nenhuma forma. A gente está identificado, na verdade, com o self, desejando o self e apegados ao self. Controlando tudo para ficarmos centrados no self. Vocês percebam o seguinte, quando a gente transcende do ego para o self, as dinâmicas do ego continuam existindo, só que direcionadas para o self. Ou seja, quando a energia chega na sexta camada, o ego direciona essa energia para a sétima camada. E essa energia não fica represada no self, e não fica represada no ego, e o ego joga essa energia de volta para as formas, desejando mais das formas, tentando controlar as formas, se identificando com as formas. O próprio ego joga essa energia para o self. Ou seja, o que chamam de iluminação espiritual, que é a transcendência do ego para o self, o salto quântico do ego para o self, da forma para sem forma, iluminação espiritual nada mais é do que um ego que se entrega de boa vontade em amor ao self. Olha que coisa mais bonita. É o próprio ego que escolhe se entregar ao que existe além dele. Não é matar o ego para se iluminar. É o próprio ego que escolhe se entregar. É o próprio ego que entrega as suas dinâmicas existenciais ao self. E quais são as três dinâmicas estruturais do ego? Identificação, identificar-se com o corpo, identificar-se com as crenças, identificar-se com formas, trabalho, dinheiro, fama, roupa, qualquer coisa que tenha início, meio e fim, o ego ele se identifica para dar forma a si mesmo, porque o ego não tem forma física, mas o ego precisa de uma forma para ele existir no domínio. Então, o ego ele precisa de uma forma para ele continuar no domínio, para a energia do sexta camada voltar. Então, ele se identifica com as coisas. Ele se apega a essas coisas. E ele busca controlar essas coisas. Apego e controle são a mesma coisa. Se eu pudesse criar um novo idioma, apego e controle seriam a mesma palavra. É impossível você tentar controlar uma coisa sem estar apegado a ela. E tudo aquilo que você se apega, você vai tentar controlar para continuar apegado. E a terceira dinâmica estrutural é desejo. Essas três dinâmicas eu vou falar numa próxima aula. A gente vai falar sobre ego e a gente vai falar só sobre essas três camadas. E aí eu vou abrir uma caixinha de perguntas ao vivo, como a Luana falou, para a gente falar sobre ego. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? Estou só dando uma pincelada geral, estou jogando a informação e vamos deixar a informação se aquietando aí, tá? Até aqui, tudo bem? Segunda dinâmica estrutural do ego. Primeira dinâmica, identificação. Segunda dinâmica, apego e controle. São duas dinâmicas com nomes diferentes, mas iguais. E a terceira dinâmica é o desejo. Tá bom? Para a gente finalizar essa aula de hoje, eu vou abrir rapidinho para perguntas. Vocês vão perceber o seguinte.
No processo de meditação, que é o processo de levar essa energia lá do corpo físico em direção à pura consciência, ao self, vocês vão perceber uma coisa muito engraçada, que quando a gente senta para meditar, a gente passa por todas essas camadas. Quando vocês sentam para meditar, qual é a primeira camada que começa a reclamar? É o corpo, né? Sentou para meditar. Fechou o olho. Aí começa. Coça aqui, coça ali, começa a coçar, aí coça sovaco, aí coça cabelo, aí o joelho começa a doer, o tornozelo dói, né? Aí o corpo, né? Vai formiga na bunda, não consegue ficar parado. A primeira camada, quando a gente senta para meditar, que começa a falar, que é o corpo, né? A primeira camada que o ego utiliza para não olhar para os seus conteúdos igual o corpo. Não vou olhar para mim, vou acionar o corpo. Corpo, começa aí, ó. Aí aciona, coceira, aí o joelho começa a doer, aí meditação não é para mim. A pessoa é tão cara de pau, o ego da pessoa é tão cara de pau, que a pessoa fala assim, não consigo meditar, o meu joelho dói muito. A pessoa abre o olho, levanta e sai andando como se nada tivesse acontecido. O joelho não estava doendo. Ah, ah, ah. Eu já vi, já presenciei isso. Ego da pessoa, cara de pau. Ah, meu pé tá doendo muito. Tá, eu falo, beleza, pode abrir o olho e levantar. A pessoa abre o olho e levanta. O tornozelo se cura automaticamente. Cara de pau, assim. Aí depois, né, passou o corpo, conseguiu aquietar o corpo, que é a yoga. Pessoal, asana de yoga é para aquietar o corpo físico para meditação. Para quem não sabe, a palavra asana significa assento divino, assento de Deus. Ou seja, a gente faz asana para transformar o nosso corpo num assento para quando a gente começar a meditar, a gente receber Deus. Então, asana é para movimentar a energia que está travada no nosso corpo. É para a gente trabalhar a primeira camada. Basicamente. Passou o corpo. Aí começa. Barulho. Ai, esse barulho. Ai, o cheiro. Ai, meu Deus. Aí começa as interpretações do corpo, né? O tato, o corpo que está doendo. Aí a mente começa. Captando tudo que é informação. Aí o intelecto vem. Ah, não, mas pô, você tá doendo? Pô, lembra daquela vez que você tropeçou na rua e o teu tornozelo doeu? E aí as camadas começam a interagir entre elas, né? Aí a memória vem. Ai, nossa, ontem eu comi aquela macarronada que estava gostosa, queria tanto comer aquela macarronada de novo. E aí começa a criar aquela sensação. Ai, nossa, mas ontem fiz um pimba-pimba que foi sensacional com minha namorada, com meu namorado, quero fazer de novo. E aí, pum, aí a mente vai, o intelecto vem, a memória vem, e o ego tá lá, o gerentão, manipulando isso tudo para não se entregar. Vocês vão perceber que na meditação a gente passa por todas essas camadas. Até chegar no ego. Até chegar no momento de entrega ao silêncio. Até chegar no momento onde o ego se rende ao silêncio. Se rende ao sem forma. E aí quando o próprio ego se entrega, é aquele... Sabe aquele vídeo? Quem é que já teve um Satori? Que é um Satori? Um vislumbre dessa pura consciência. É aquele momento onde você nem sabe que existe esse momento. Não existe um intelecto racionalizando. Você simplesmente está presente. Simplesmente é um puro silêncio, uma pura beatitude. É aquela pura paz, onde não tem nada acontecendo, onde vocês sentem essa pura bem-aventurança, aquela paz sem motivo, aquela alegria sem motivo.
O Satori é o rápido vislumbre. É isso, pessoal. A aula teórica de hoje foi essa. Henrique, minha cabeça está fervilhando. O que tu falou? Socorro! Pelo amor de Deus! Pessoal, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, porque a primeira vez falando de ego é assim mesmo, tá? Alguém fez uma pergunta boa. Qual é a fonte disso que você está falando? Qual o livro que você falou isso? Eu não li isso em livro nenhum. Isso é fruto da minha própria autoobservação, com algumas pinceladas de psicanálise, psicologia, física. Mas isso que eu estou passando para vocês, pessoal, eu não li livro nenhum, tá? Isso é fruto de autotrabalho, autoobservação e autoanálise. Tudo que eu estou passando para vocês, pessoal, funciona porque funcionou comigo, porque eu testei em mim mesmo. Eu estou nessa encarnação, pelo menos aí uns 12 anos, praticando tudo isso que eu estou ensinando com vocês comigo mesmo. Não é uma coisa que eu li num livro e estou passando para vocês. É uma coisa que eu experimentei na minha própria vida, observei em mim mesmo, analisei em mim mesmo e agora eu estou passando para vocês. Por isso que eu falo que não é necessário matar o ego para isso. É que nem Buda. Buda saiu de casa aos 16 anos e foi praticar austeridade, passou fome, frio e etc. Saiu da família para depois, aos 35, se iluminar e entender que não precisava passar por aquilo tudo. Mas ele passou por aquilo tudo para entender que não precisava passar por aquilo tudo. Quando o Buda soltou o desejo de iluminação, ele se iluminou, porque ele se rendeu. Eu só precisava me render, eu só precisava me entregar. Só que para Buda chegar nessa percepção, ele precisou passar por tudo aquilo. Ele precisou amadurecer o ego dele. Buda não teve oportunidade de ter muita maturidade de ego, porque ele era um príncipe que o pai e a mãe davam tudo. E aí ele passou pelo pão que o diabo amassou para ele conseguir passar por adversidades e amadurecer o ego dele o suficiente. Eu vou dar uma aula só sobre isso. Amadurecimento do ego e transcendência do ego. Vou dar uma aula só sobre isso. A gente vai falar bastante sobre ego. Tá? Tá bom, pessoal, vamos lá. Eu vou abrir aqui 10 minutinhos para vocês fazerem alguma pergunta sobre ego. 5, 10 minutinhos antes da nossa meditação. Tá? Só para vocês aquietarem um pouco a cabeça de vocês, beberem uma água, quem quiser o banheiro vai. 5, 10 minutinhos só de tirar algumas dúvidas aqui para a gente começar a nossa meditação. Tá, vamos lá. Primeira pergunta, quem está com a mão levantada? Quando a gente senta para meditar e fica essa voz assim, ai, tá doendo. Quando a gente resiste a essa tentação de, enfim, de ceder ao desejo do ego, quem está resistindo é o self ou é o próprio ego que está mandando essa informação de resistência, assim? É o próprio ego. O ego cria a armadilha para ele mesmo. Doido isso, né? Um paradoxo. O ego humano, pessoal, é de tamanha complexidade que ele cria as próprias armadilhas, que é a autossabotagem, né? O ego cria as próprias armadilhas para ele não ceder o controle, para ele não ceder o domínio. Por quê? Porque o nosso ego, pessoal, há milênios, foi educado para quê? Ter medo. Por que o nosso ego não se rende à divindade? Por quê? Não tem a experiência do que é a divindade. E segundo, que o nosso ego, até hoje, ele é educado para ter medo. Medo de Deus, ó. Deus é o ser masculino, com porrete na mão, que se tu passar da linha,
Tu vai tomar uma porretada. Quem é que vai se entregar para um Deus desse? Quem é que vai se entregar para esse Deus do Velho Testamento? Que se tu transgredir, ele vai te dar uma cacetada. Não vai. O nosso ego, ele é constantemente educado para a imaturidade e para o medo. Se a gente mudar a educação do ego, pessoal, a gente vai ter pessoas se iluminando assim, ó. Se a gente muda essa percepção do ego, a gente vai ter pessoas se iluminando assim. A Suzy fez uma boa pergunta. Existe o falso eu? Sim, o falso eu é o ego, mas não o ego. A identificação, a dinâmica da identificação do ego que cria esse falso eu. Eu sou o meu trabalho. Isso é um falso eu. Você não é o seu trabalho, você é pura consciência. Só que essa dinâmica de identificação do ego que cria esses falsos eus, que criam esses falsos sentidos para a vida. O ego em si, ele não é o falso eu, é a dinâmica de identificação que cria essa ilusão de achar que você é o corpo físico, que você é o seu nome, seu CPF, seu passaporte, que você é pai, que você é mãe, que você é filho, que você é o que você ganha, que você é a sua fama. A Paula perguntou, se eu educo o ego, eu melhoro o apego? Sim, exatamente. A questão que eu vou buscar explicar no Mente Consciente é dar a correta educação para o ego, que está completamente deturpada. Existem egos extremamente desvirtuados, desesperados, que usam do próprio ego para dominar outros egos. O que eu quero oferecer é dar a correta educação ao ego. Se vocês entenderem como o ego funciona e como que ele gerencia todas essas outras camadas da existência, vocês vão conseguir, a passos largos, amadurecer o ego de vocês. A yoga é um método de amadurecimento do ego e transcendência do ego. Por isso que dentro da yoga existe uma coisa chamada tapas, que se chama austeridades. Mais para frente, daqui a meses, eu vou dar aulas falando sobre os niyamas e os yamas da yoga. São preceitos e orientações da yoga. Um deles é tapas, que significa austeridade, que significa criar desafios para o próprio ego vencer desafios. Ou seja, a gente cria desafios que a gente sabe que a gente precisa para a gente amadurecer o nosso ego. A gente cria o desafio para a gente amadurecer. Isso é um método de educação do ego. Ao invés da gente criar situações para a gente manter o nosso ego imaturo, como a busca incessante por prazer, no Tapas, a gente vai criar o quê? Situações para a gente se abster de prazer e a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é um Tapas. Eu tenho um Tapas, por exemplo, que eu faço jejum de 3 dias, de 3 em 3 meses, para eu melhorar o meu relacionamento com a comida. Henrique, Marta, Fabiana, Márcia, Carol, todo mundo aqui, Letícia, alguém aqui de boa vontade vai querer fazer um jejum de 3 dias? Um ego vai querer de boa vontade, do nada. Vai fazer um jejum de 3 dias porque isso me dá prazer. Não vai. Só que como é que a gente melhora a nossa relação com a comida, que hoje em dia o ser humano é horrível? Fazendo jejum. Apesar de jejum fazer bem para a saúde,
Como que a gente vai melhorar a nossa relação com a comida? Fazendo jejum. Só que o ego não vai querer fazer jejum, por quê? Porque não dá prazer. E aí, de tanto fazer jejum, a minha relação com a comida melhorou muito. O meu próprio ego entendeu como que se alimenta bem. O ego humano, hoje em dia, é um ego doente. É um ego que está doente. E é por isso que ele cria doenças. Porque o ego está doente. Porque o ego, hoje em dia, é mal educado. E por ser mal educado, ele está doente. E por estar doente, ele cria doença. A gente entendendo a dinâmica da identificação, não fica muito mais fácil desapegar? Entender? Tipo, caraca, é verdade, pô, eu não sou o meu trabalho. Eu tô transformando o trabalho numa forma da minha vida ter sentido. Poxa, caraca. Pô, então é verdade. Desapegar assim fica muito mais fácil do que mata seu ego. Imagina. Ah, como que eu faço para, né, curar essa minha dependência emocional? Ah, mata teu ego. Como assim? Ah, o problema é o ego. Pô, pera lá, vamos compreender melhor, né? Que você tá, sua vida interior está infértil, você não tem energia psíquica interna, por isso você tá o ego projeta interno para dar sentido, né? Não fica muito mais fácil? Mas não precisa educar o ego em relação à comida através de escassez do alimento. Eu digo que é muito mais fácil, né? É trazer informação. Se você está comendo em excesso, você precisa trazer a informação de comer menos para, através dessa adversidade, o ego amadurecer quanto a isso. Mas, enfim, tem outras formas, sim, de abstenção de prazer, busca da verdade. Mas, enfim, isso eu coloco mais para frente de aula. Vamos meditar? Pessoal, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. A gente vai continuar esse bate-papo. Nós vamos continuar esse papo de ego na semana que vem, tá? Semana que vem eu vou pensar ainda na aula que eu vou dar, mas provavelmente a aula semana que vem vai ser, a próxima aula vai ser as 3 dinâmicas estruturais do ego, e a gente vai falando sobre isso, tá? Realmente é um tema extenso, é um tema complexo, e é um tema que mexe muito nas nossas estruturas de vida, do que a gente conhece por si mesmo, de que a gente entendeu como personalidade, como individualidade. A gente entende que no meio espiritual, que para a gente se iluminar, a gente não pode ter individualidade. Não é? Aí eu falo assim, se tu chamar Jesus, ele vem? Aí a pessoa vem. Uai, como é que ele vem se ele não tem ego? Ou se tu chama Jesus, ele vem é porque tem um ego, pô. Que vem, que entende que se Jesus é ele. Então tem uma individualidade. Quando a gente se ilumina, a gente não perde a nossa individualidade. A gente continua tendo o nosso ego. A diferença é que a nossa individualidade é voltada para servir ao self, à pura consciência. As dinâmicas estruturais se voltam para o self e não para as outras camadas inferiores. Vamos trazer essa intenção para a nossa meditação de hoje. Entrega. Desejar o self. Se identificar com o self. Direcionar essa força para a devoção, para a entrega. Vamos intencionar isso na nossa meditação de hoje. Vamos lá, vamos meditar. Então, vamos nos sentar confortavelmente. Sentar. Se você deitou, pode, por favor, sentar-se, tá? Meditação sentado, sentada. Pode encostar as costas em algum lugar, desde que a coluna fique ereta. Se precisar esticar as pernas, pode esticar, só não cruza.
olhos fechados durante toda a prática, e todos os pranayamas são feitos pelo nariz. Tá? A gente não respira pela boca. Então, nós vamos fechar nossos olhos nesse momento. Toma algumas respirações suaves e profundas. Vai trazendo a sua mente para o momento presente, para o aqui, para o agora, deixando de lado as preocupações, os desejos. Depois, se você quiser pegar de novo, pode pegar. Mas nesse momento, deixe isso de lado. Depois você resolve. Nesse momento, traz a sua atenção para dentro de si. E vamos começar com Nadi Shuddhi Pranayama. Mão esquerda em posição. Palma da mão virada para cima sobre a coxa esquerda. Mão direita em posição. Indicador e dedo médio no ponto da sobrancelha. Dedão na narina direita. Os outros dois dedos na narina esquerda. Uma inspiração de transição com as duas narinas. Inspira. Tapa a narina direita. Expira pela esquerda. Inspira pela esquerda. Tapa a narina esquerda. Expira pela direita. Inspira pela direita. Tapa. Expira pela esquerda. Inspira. E continua no seu próprio ritmo. Respirações suaves e profundas. Com a expiração mais alongada do que a inspiração. E continua.
E na próxima expiração pela narina esquerda, relaxa as mãos sobre as coxas, palma das mãos viradas para cima, relaxa o corpo, observe a sua mente. Deixa a respiração acontecer de maneira natural e sem esforço. Relaxa o corpo. Inspiração natural, profunda. Tome consciência dos seus pés, quadril, genital, abdômen e região do umbigo, peito, mão, braço, ombro, costas, coluna vertebral, pescoço, rosto, ponta entre as sobrancelhas, topo da cabeça e todo o corpo. Aceite cada sensação do corpo. Sensações agradáveis ou desagradáveis. Aceite cada uma delas. E a partir desse momento, não se mexa mais. Apenas aceite e observe as sensações.
Tome consciência dos seus pensamentos. Bons pensamentos ou maus pensamentos. Deixe que venha. Não resista a nenhum pensamento. Deixe que venha. E apenas deixe a mente livre. Dê um passo para trás. E apenas observe o fluxo de pensamentos que vem e vai. Observe, sem querer nada, sem fazer nada, sem ser nada. Não analise, não julgue, não fantasie com os pensamentos. Apenas deixe-os acontecer. Não tenha qualquer interesse por eles. Inspiração bem suave, profunda. Inspira e solta lentamente, suavemente. Tome consciência dos sentimentos. Perceba que nesse silêncio, além dos pensamentos, das sensações, das emoções, você é pai, alegria, silêncio,
Você é tudo. E você é nada. E se entregue a esse silêncio. Relaxe nesse silêncio. Mantenha sua atenção e consciência nesse silêncio, nesse sublime silêncio. Deixe que sua atenção recaia, relaxe nesse campo silencioso. Não queira nada além desse campo silencioso. Deseje permanecer nesse campo silencioso. Controle a intenção da sua mente para que ela permaneça nesse campo silencioso. E deixe tudo o resto acontecer. Só existe você e o silêncio interior. Você não existe mais. Só existe o silêncio interior. Esse campo sem forma, eterno. Que tudo é, que nada é. Que não tem início e não tem fim. É uma eterna e silenciosa presença. Se entrega, relaxa.
Uma inspiração profunda e suave. Inspire. E lentamente, suavemente, solta o ar. Inspire. Vai tomando consciência do seu corpo físico, das sensações no corpo. Vai tomando consciência do local onde está sentado, do peso do corpo neste local. Tome consciência do ambiente ao seu redor, dos sons do lentamente. Vai fazendo pequenos movimentos com as extremidades do corpo, mãos, pés, vai mexendo os ombros, pescoço. E no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo, deixe que seus olhos se abram novamente. Abençoado, abençoado seja.